Com tesão, tem que ser com tesão. A partir de agora, Programa do Avesso. Programa do Avesso. O programa com o outro lado da Som Maior. Oferecimento: Nações Shopping, como você sempre quis. Lombier, mais que uma cerveja, a harmonia perfeita. Bistec Supermercados, muito mais que economia. Freta, aproxime quem te faz bem e viva momentos aconchegantes. Vipicar Renault Criciúma, ligue 3431-7878. Bom Jardim Residencial da TPS Construtora, a cara da Pit, a cara do mano, a sua cara. Ávila Cia da Saúde, Centro de Estudo Einstein. Tá difícil? A gente te ajuda. E Coisas de Maiara. Um novo jeito de comprar. Arraste os tímpanos estão lubrificados, é a mente calibrada. Segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito a bagaça. Que tá começando aqui na Rádio Som Maior, comigo, Mano Dal Ponte. E hoje ela, que é com certeza altamente sugestionável e será hipnotizada a Pitbull. Quem disse? Quem disse que eu serei? Tu não sabe de nada. Eu e o Diego já combinamos com o nosso entrevistado. Ah, é? Vamos hipnotizar? Você será o alvo hoje do nosso entrevistado. Lado ali na avenida. Mas isso não precisa me hipnotizar. Só dizer duvida. Diz duvida que duvida. Programa do Avesso no ar. Nesta quarta-feira, mais uma semana que voa. Olha, graças a Deus. Tá rápido. Diego, o que tu faz aqui na quarta? Porque amanhã tem programa especial Patati Patatá. Por que você não veio no nosso programa? Beijo, beijo, beijo. Beijo com carinho. Achei que eu tinha me livrado disso. Gruda, né? Gruda, Amanhã tem entrevista, né? Exclusiva com Patati Patatá aqui no programa. Não, os verdadeiros, né? Os Patati. É o Patati Patatá? Os Patati. O Patatá. O Patati e o Patatá. Eles são pessoas mesmo? São. Eles andam sempre com aquela roupa. Altas, tá? Eles são super grandes. Deve feder aquela roupa. É bem fedida. Não, é bem lindo. Eles tem andam cabelo de sempre batata frita, horrível. é bem legal. Adorei. Fedida aquela roupa. Deve Cheio ser, de podre aquela Me roupa. desculpa a trilha, tá? Deve ser, imagina. Joguei aqui no Google, música para hipnose. Tá bom. Essa é a trilha? Pode deixar no fundo? Pode. Tá rolando aí, tá legal. O cara fica irritado, mas pode deixar, entendeu? Isso. Solta pro convidado pra ver se ele aprova essa daí. Tá me dando vontade de dormir. Seu mantra? É assim Contos que da Cripta. funciona, será? Pergunta pra ele, vai. Vamos perguntar pra ele, Jason Marcílio, nosso hipnólogo hoje aqui Olha, no Avesso. A culpa é desses olhos verdes? Tá te cantando já na lata. Não, porque olha, o olho dele é lindo. Não sei também. É que a gente não sabe como é que se faz a hipnose, se é com o olho, se é com um relógio na mão, Então, na se é com as verdade, mãos. a hipnose, ela pode ser feita, na verdade, de qualquer maneira, né? Pode ser através de fixação dos olhos, pode ser... Antigamente se faziam com relógios também, mas basicamente hipnose é conversação. Então é possível até fazer a hipnose à distância, por Skype, por exemplo, porque você pode fazer ela é uma conversação. Você vai conversando com o indivíduo, vai falando como ele deve se sentir, como ele deve se portar, né? Vai fazendo o processo de aprofundamento e fazendo o processo de indução apenas através de comunicação. A hipnose ela é uma comunicação. É uma terapia? Ela não é um tipo específico de terapia, ela não é uma abordagem, né? Porque na Ela é psicologia... usada na terapia, né? Isso, exatamente. Na psicologia, existe a abordagem à psicanálise, a TCC, né? Tem uma série, o behaviorismo. Então tem uma série de abordagens, né? E a hipnose não. A hipnose, na verdade, ela é uma ferramenta que ela tem as suas técnicas próprias, mas ela bebe da fonte de cada uma dessas abordagens. Qualquer pessoa pode aprender a hipnotizar, se eu quiser aprender, eu posso? Sim, qualquer pessoa pode aprender a hipnotizar, porque assim, a hipnose ela não Perigo, cara. Opa! Ela não é um dom, digamos assim, a pessoa não nasce sabendo hipnotizar. É aprendizado, exatamente. Posso tirar dinheiro dos outros usando hipnose? Não dá. O máximo Posso que você pode R$100 fazer o máximo que você pode fazer é fazer uma apresentação e pedir uma ajuda de custo. Mas tem muita gente que alguma coisa mente, Jason. Charlatanismo, assim, na hipnose, Então, diz que vai fazer A, B, C. Antigamente tinha muito isso. Até um medo do pessoal hoje em dia da hipnose vem de antigamente, lá de 1800, que os charlatões, quando descobriram a hipnose, eles faziam isso. Aquele clássico de pessoas usando turbante, aquelas imagens que a gente vê com as mãos pra frente, fazendo... Tu lembra do Que Rei Sou Eu, da novela, que tinha o Ravengar, que era o Antônio Abujanra? Não tinha. Ele hipnotizava, gente. Eu lembro da hipnose, o que me marcou foi aquela novela. Dá pra hipnotizar as pessoas no rádio
pelo rádio, pelas ondas do rádio? Sim, porque a hipnose é conversação, né? Prepara Eu então, que vocês vão perguntei ver pra ele, hoje. mas Não ele disse que pode, não as pessoas pode, porque as tão pessoas dirigindo. podem estar no trânsito. A pessoa ele pega e diz assim, perigoso. durma. A pessoa, dorme, acidentes. Nós vamos ver acidentes por aí. não né? pode. Por isso que Qual é a graça então continuar o programa? Já que nós hipnotizar as pessoas? Não, vamos te hipnotizar. Não, mas da O gente desafio é hipnotizar, esse. exatamente. Não, eu não. ele Mas Amanda, consegue. Amanda, vem aqui. Nós vamos hipnotizar agora. Vem, Amanda, senta aqui. Senta aqui que hoje tu vai Vem. ver o que vai Faz acontecer. muita apresentação assim, Jason? Sim, eu gosto bastante de fazer apresentações, principalmente, por exemplo, aqui em Criciúma de vez em quando tem esses piquenique coletivo, tem os pessoal que se reúne na Praça do Congresso. Você já ou viu até alguns mesmo vídeos seus ali? Já dei uma olhadinha. É, exatamente isso mesmo. Eu gosto de fazer essas Eu apresentações sempre achei pra- que era mentira. Todo mundo sempre acha que é É mentira. mentira mesmo? Todo mundo acha, cara. Todo mundo acha que é mentira. Na verdade, eu também achava que era mentira antes de começar a Até me aprender hipnotizar, hipnose. né? Eu me hipnotizei e convenci a mim mesmo que era verdade. Exatamente, entendeu? é. Mas tu pode convencer as pessoas? Alguma coisa? Então, na verdade, o que a gente faz é o seguinte: normalmente muita gente vem falando assim, não acredito em hipnose. Não precisa acreditar em hipnose para ela funcionar. Ela é um processo natural do corpo, né? É um processo natural da nossa mente. Então, desde que a pessoa queira participar daquilo, ela fala assim, não acredito, mas eu quero passar por essa experiência, quero saber se é verdade. Ela Se é tá verdade. aberta a isso. É Funciona. o que você faz? Você filma? Pra mostrar pra ela que ela foi hipnotizada ou não? Não, ela percebe que ela foi hipnotizada, ela percebe. porque o que acontece quando a pessoa abre os olhos, pra ela não tá tudo normal. A única coisa que modifica na hipnose é exatamente a sugestão que a gente dá pra aquela pessoa. Então, por Ela exemplo, continua assim, consciente? consciente o tempo todo. E Quando a dura pessoa tá de quanto olhos tempo? fechados. Eu posso hipnotizar uma cara. pessoa e deixar ela um mês hipnotizada? Não? Não, Mulher, pra não encher o saco. É. É isso que você quer fazer, né? não, Fica do não. lado de um Na homem, se TPM, enche o tipo, em saco. 10 dias, 15 dias. Não, o que dá pra fazer é o seguinte, quando a pessoa ela é hipnotizada, enquanto o hipnólogo vai dando as sugestões, vai mantendo a pessoa naquele estado, ela fica. Pode ficar 2, 3, 4 horas. Agora, por exemplo, o hipnólogo pega e sai. Por exemplo, né? Tipo, tende a pessoa a voltar à consciência normal, digamos assim, de 5 a 30 minutos. Então não é perigoso, assim, o cara entrar num estado de consciência que Não, vai não, vagar pelo limbo eterno, Não, né? Não, mas pra que funciona a hipnose? Você ser hipnotizada pra quê? Então, tem gente que... Existem 3 tipos de utilização, digamos Dá pra ficar assim, mais da hipnose. inteligente? Dá pra auxiliar nos estudos. Ficar mais macho, por exemplo. Tem uns teus amigos meus que precisavam ficar mais macho. Não dá pra ensinar, não. Então, até dá pra... mais macho. Dá pra deixar mais macho, só porque só vai durar enquanto a sugestão estiver funcionando. Quando a sugestão acaba, a pessoa volta ao estado natural dela, que seria menos macho, digamos Menos assim. macho. Não, tudo bem, gostei, tudo bem. Dá continuidade, Jason. Vai, pra que Tá, funciona a 3 tipos. hipnose? Tem 3 tipos de hipnose. Pra roubar as pessoas, Existe a induzir ao erro. hipnose- Cala a o que mais? boca. A hipnose de palco, Tá. né, que são feitas apresentações como se fosse um teatro. As pessoas vão, Palco. ficam na plateia, isso. E o hipnólogo lá em cima vai fazendo brincadeiras com a plateia, vai chamando o pessoal lá pra cima e depois funciona como se fosse um teatro. Ele vai dando sugestões pro pessoal e quem tá em cima do palco diverte quem tá assistindo. Então, Entretenimento como se fosse puro, é só pra- entretenimento, exatamente. Tipo é. mágica. Exatamente, tipo mágica. mágica, vai. Shows de mágica, exatamente. Existe o street hipnose, a hipnose de rua, que serve para mostrar para as pessoas o poder da hipnose. Então, por exemplo, assim, é o que eu gosto de fazer bastante. Eu vou nos parques, nas praças aqui de Criciúma e a gente faz esse street hipnose. Eu coloco um banner lá falando, hipnose grátis aqui, né? Quando a gente faz essas apresentações em público, eu não costumo cobrar. Então, é que é para o pessoal realmente aprender, entender como é que funciona e desmistificar um pouco. Muita gente tem medo, não sabe como funciona. Acho que tem uma coisa a ver com religião, com espírito, coisas tem assim. nada a ver. Nada a ver. Tá. Isso é só um processo natural da mente. Assim como todo mundo tá acordado, todo mundo tá dormindo, todo mundo consegue entrar nesse estado de transe. Então, daí o street ele funciona pra isso. A gente vai demonstrar, por exemplo, a pessoa esquece nome, a pessoa ela alucina com um ídolo, a pessoa vê todo mundo pelado, a pessoa não fica pelada, ela vê todo mundo pelado. Tipo, ela tem uma alucinação de que tá todo mundo pelado, por exemplo. Né? Amanda, E é uma isso que nós vamos série fazer de- agora. E uma série de coisas que a gente pode fazer, sugestões que a pessoa para entreter aquela pessoa, né? Então a hipnose de rua serve para entreter a pessoa, para mostrar para a pessoa a capacidade que a mente dela tem. E a terceira é a mais E a terapêutica? terceira é a terapia, Ah. exatamente. Então, por último, a gente tem o que a gente chama de hipnoterapia, que o trabalho seria basicamente tratamentos de transtornos psicológicos, depressão, principalmente ansiedade. Ajuda mesmo, velho? Ajuda de verdade. Não, e a ajuda que ela dá é muito boa, muito Porque rápida. ela vai lá no subconsciente, ela busca alguma Exatamente, coisa lá. é que assim, terapias normais, digamos assim, de conversação,
ela é falada com o consciente, né? Eu vou te convencendo e o teu consciente tem que tentar filtrar e passar para o subconsciente. Durante a hipnose, não. Durante a hipnose, há um rebaixamento desse consciente. A gente acessa direto o subconsciente, ela responde como subconsciente. Para a pessoa, não existe diferença. Para ela tá normal, como ela estava sempre, né? Só porque as respostas e tudo mais são diretas do Já vem subconsciente. buscar lá de trás. Exatamente. Então a gente acessa essas memórias, né? E a gente chama de ressignificar. Então, se é uma lembrança que era ruim, uma memória que era ruim, ela não se torna mais ruim. Ela lembra que essa memória existe, né? Tudo normal, só porque quando ela vai lembrar disso, não é uma memória ruim, é como se fosse uma memória normal, como se ela tivesse ido na padaria ou qualquer outra coisa. Funciona que nem no filme, assim, se eu quiser lembrar de alguma coisa, por Então exemplo. você vai perguntar isso depois, porque tem jornal, e temos aqui no jornal 10 casos mais famosos de hipnose de celebridades. Tem que perguntar pra mim se tem jornal, Marlon. Não, aqui foi Foi a legal. nossa deixa? Mas essa deixa ficou mais legal. Essa Mas não hoje. tem, Marlon? Tá, agora tem. Jornal do Avesso. Oferecimento de Piero, vista bem quem você ama. E Cline Imagem, no Nações Shopping, aberto das 10 às 22 horas. Olha aqui, ó, Kate Middleton. Sabe quem é a Kate Middleton? A princesa Kate. Olha aqui, a duquesa de Cambridge. Kate Middleton, quando estava grávida, sofreu de enjoos matinais na gravidez e por isso se submeteu a um tratamento de hipnose. Um atroverão. Pra voltar a ter apetite, Golzinho, rola pra nada. transtorno alimentar? Se quiser não ter mais fome, digamos. Sim, rola, principalmente para reeducação alimentar. A pessoa voltar a... Por exemplo, se a pessoa não gosta de comer vegetais, legumes, coisas assim, a gente consegue estimular ela a ter prazer em comer isso. E tem mesmo, Jason. Tem mesmo. Aqui, a ó. gente consegue Mas Porque puxar aqui esse no caso da sentimento. Kate foi ao contrário, né? Ela- Ela tava enjoada, não conseguia comer, então ela Aí quis ela- ter apetite. Exatamente, o que a gente consegue fazer é isso, tirar esse mal-estar. Normalmente o que acontece? Em alguns casos a gente consegue tratar diretamente o que está causando aquilo, né? Então assim, por exemplo, uma depressão, uma ansiedade, a gente trata diretamente a causa, o que está dando esse Se eu como problema. porque eu sou guloso, funciona? Não tem uma Funciona causa. também. Eu como porque eu sou... Então, funciona também, porque a gente consegue tirar o prazer em comer. Aqui, ó, a Adele, ó, em 2013, a cantora procurou a hipnoterapia para tratar crises de ansiedade devido ao medo de fazer apresentações ruins no Oscar. Onde ela interpretaria a música Skyfall, que não tocou nenhuma vez em nenhuma rádio do mundo. O Skyfall, olha, nenhuma mais ou menos tocou. Matt Damon, o ator e roteirista, submeteu a hipnose a 3 sessões para acabar com um vício que mantinha 16 anos. Qual o vício de Matt Damon? Pode álcool, droga, enfim, tem Sim. como melhorar? Ajuda, velho. Ajuda bastante, porque o que acontece? A gente consegue modificar a rotina, modificar o hábito, que na verdade o principal problema dos vícios, tipo cigarro, principalmente cigarro, que é difícil de largar, é por causa do hábito. A pessoa ela tem o hábito, por exemplo, depois de um café, de fumar. Então, assim, não é na verdade a nicotina que realmente está atrapalhando a vida boa dela. parte É o das hábito pessoas é viciada no fumar. hábito. É o hábito, exatamente. químico, Daí né? deixa Então- hipnotizada, não faz, né? Não, Deixa então ali. na verdade o que a gente faz é o quê? A gente instala âncoras. Toda vez que, por exemplo, ela toma café, passa ansiedade. Em vez de ela precisar fumar pra melhorar, a gente instala uma âncora que depois do café ela já se sente tão bem como se ela tivesse fumado cigarro. Então ela não precisa Olha, fumar aqui esse diz cigarro. isso, ó, a Lindsay Lohan, em 2014, recorreu à hipnoterapia com a última esperança pra deixar de fumar. Bacana. Ela Ó, Dedé sentiu que era hora de Santana. mudar os hábitos. Olha aqui, ó, esteve aqui conosco, Dedé Santana, um ator e comediante, recorreu à hipnoterapia como forma de alternativa no tratamento para combater o estresse. Olha, seguro e sem uso de medicamentos. Legal, hein? Ele não parecia um cara tão estressado, Dedé. Não pareceu, mas pareceu estar bem Maturidade, hipnotizado. né? Ele não pareceu? Maturidade, Ele pareceu estar bem maturidade. hipnotizado, tu não achou? Meio. Agora, pensando no retrospecto, Tiger Woods, ó. Esse aqui eu sei o que é. isso aí é sexo. Ele era viciado em sexo. Ele era, sabia? Tiger Woods ninfomaníaco, era 3, 4 mulheres diferentes por dia. Ele tinha um problema sério. Parabéns. Funcionou, Mas sabe? ele buscou a hipnose pra ajudar a bloquear eventuais distrações e aprender a manter o foco durante as tacadas. Eventuais As distrações, tacadas. chama As tacadas, agora. é óbvio, Tacada né? ele continuou dando, né? Contou umas tacadas dele. Brad As Pitt deles são valiosas. e Britney Spears. Olha aqui, ó. Segundo o tabloide The Sun, deve ser aqueles tabloides bem Tinha que de ser, né? altíssima credibilidade. sabe? Cigarro também, ó. Foi também? Procurou para cigarro? Cigarro. Não queria ser mau exemplo pros filhos. Os filhos o flagraram fumando. Nossa. E a Britney Spears também queria diminuir o número de cigarros que fumava durante 10 anos. Aqui, ó. Hipnose, Pô, na bacana, veia. quem tá aqui Legal. hoje? Hoje a gente Que recebe o Jason Marcílio, Olha aqui, nosso nós hipnólogo. vamos. Nosso hipnólogo, vamos fazer o seguinte. Agora no intervalo,
Nós vamos transmitir ao vivo no Face, tá no meu Face, da Pete, qualquer um. Tá? Nós vamos transmitir o Jason hipnotizando a Amanda. Dá tempo, Jason? Dá tempo? 5 Quanto minutos? tempo pra 4 minutos hipnotizar? dá pra fazer ou não? 5 minutos dá. Se ela estiver interessada em fazer, dá 5 Mas minutos. ela tá louca pra fazer. olha aí. Aqui, você nem saiu daqui, nem quis sair daqui. Entendeu? É que eu vou transmitir ao vivo, então pode ser no meu Face, tá? Pra quem quiser curtir lá, eu vou botar um ao vivo agora. Amanda será hipnotizada no Vai ver intervalo. todo mundo pelado. E a gente já volta aqui No programa do avesso. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Nações Shopping, Lombier, Bistec Supermercados, Freta, Vipcar Renault Criciúma, Bom Jardim Residencial da TPS Construtora, Ávila Cia da Saúde, Centro de Estudo Einstein e Coisas de Maiara. Vocês não sabem o que aconteceu aqui agora. Vocês não têm noção do que aconteceu. Tá acontecendo? Amanda foi hipnotizada e este vídeo está no Facebook. E foi mesmo, Amanda? Conta, vai, como é que é? O que tu sentiu, Amanda? Tá, tu me viu pelado? Não consegui ver, né? Vou conseguir dormir bem hoje, não vou ter pesadelo, não consegui ver o mano pelado. Se Mas, quiser é só enfim. pedir, não precisa ficar hipnotizada, não, tá? Entendeu? Estamos aí. Mas não, assim, na hipnose eu achei bem tranquilo, assim. Dá uma sensação de relaxamento, a gente relaxa e fica assim, num estado assim de paz. Você não combinou nada. Não. Ô, Jason, qual foi o estímulo que tu deu pra ela? Pra ela rir, né? Ela Isso, começou exatamente. a rir. A hipnose é exatamente isso. Muita gente acha que hipnose acontece alguma coisa extraordinária, né? Como se, sei lá, a pessoa ficasse bêbada ou a pessoa ficasse dormente, louca, desmaiada. Na verdade, nada disso acontece. Não tem nada disso. O sentimento que tem é só... É tranquilo, Amanda? Foi tranquilo mesmo? Foi. Completamente relaxado. É só esse o sentimento. Tu pode arrancar algum segredo dela, por exemplo? Ah, ela não. conta? Né? Então deixa eu ir ali. Ela né, não pra conta pensar. porque... É que muita gente acha que é isso, né, Isso, hipnose. muita Vou gente. hipnotizar e Eu vai tô me ficando revelar várias decepcionado. coisas. Achei que dava pra nós manipular as também pessoas, manipular o as mundo, pessoas. Tá? Isso é igual publicidade. marionetes. Não, isso é publicidade, não é hipnose. É, A gente manipula as pessoas, é outra O que marketing. acontece? As pessoas, a gente tem um sentimento, um mecanismo de defesa que é muito, muito potente, que é o mesmo sentimento esse sentimento de defesa que não deixa a gente fazer uma situação de risco para nossa vida, por exemplo, nosso corpo tem de proteger, né? Por exemplo, quando você encosta em uma panela quente, você não pensa, tá quente, tira a mão. Você já tira Já tem o automaticamente, estímulo tem esse estímulo de tirar. Então ela não vai se entregar se tu quiser. Ela não vai se entregar, a não ser que seja pra ela, seja algo que seja inofensivo. Para se entregar, uma mulher se entregar, você precisa de papo. Entendeu? Você precisa de quê? De ser um cara de caráter. Não tem nada de hipnose. A hipnose ela não faz isso, ela só faz o que quer. Então, por exemplo, Eu assim... não falei de conquistar, falei de for- arrancar segredos. É diferente. Segredos. arrancar segredos não tem como. Porque daí você vai pedir, a pessoa sabe que aquilo vai fazer algum... Senha de banco, você não rola, então. Vai fazer mal pra ela, sabe? Pô, se eu der a minha senha de banco pra ele... E aquela coisa vai que o me Gugu prejudicar. fazia, que ele hipnotizava as galinhas com uma linha, lembra? Ah, verdade, Aquilo cara. é você não- televisão, mano. Não, mas eu não é hipnose, Pô, né, cara, ele hipnotizava a Entendeu? galinha, Aquele cara. é um truque. Eu hipnotizo as galinhas também. Não, cara. Eu tem- fazia. Aquilo, na verdade, não é hipnose, é um sistema de defesa que, Da galinha? que os animais têm. Quase todos os animais têm esse sistema de defesa. A galinha, você coloca ela deitada e faz um Um risco. O tubarão, se você virar de barriga pra cima e fazer Os cosquinha, fica gatos, se fizer legal. um círculo em volta, o gato não sai. Mas Ah, se é? eu sinto Sim. dores, tem como a hipnose Não sabia curar? disso aí. Tem. Até, inclusive, tem eu tenho clientes de fibromialgia. Que o que é fibromialgia? São dores que a causa não é física, a causa é na nossa mente. Então, por exemplo, assim, tem um estresse muito grande, tem uma série de cargas emocionais, e em vez dessa carga emocional se transformar numa ansiedade ou numa depressão, por exemplo, essa descarga vai pro corpo dela. Então ela pode tomar remédio tarja preta que não passa essa dor, porque a origem dela é na mente. Então o tratamento que a gente faz com hipnose, a gente tira essa carga emocional e a pessoa volta a ter uma vida 90% ou até mesmo 100% normal. Ela não sente mais dor, não precisa mais tomar remédio.
remédio, né? Então, assim, uma série de coisas. Mas E, às ela vezes, sempre funciona? Ela sempre funciona? Sempre funciona. A hipnose, ela funciona com todo mundo. Ela sempre funciona. Não tem essa de ser sugestionável ou não, essa treta? Não existe isso? Não existe isso. O que existe é o seguinte, é o que a gente chama de pessoas sonambúlicas, que o que é? No primeiro segundo de hipnose, né, naquele que a gente falou, durma, que a pessoa ela já vai pro último estágio de A pessoa de transe. já pula. Ela assim. já vai lá pro profundo, vai bem profundo. Isso a gente chama de sonambúlico, né? Mas todo mundo consegue chegar nesse estado. Algumas pessoas demoram mais tempo pra chegar e outras demoram E aquele menos na TV tempo que os caras pra chegar. fazem muito rápido, assim. É mentira Então, o que aquilo. Porque acontece? o cara faz, bota agulha, chega do cara e bate no peito e diz... "Drum!" O cara dorme. Alguém dormiu aí ouvindo? Não, os caras dormiram. Batendo os carros na avenida. não entendo aquilo. Tu tá falando de estágio na televisão, os caras vêm... Então, na televisão o que acontece? É combinado com o hipnólogo. Então, o que acontece? Ele vai na plateia, antes do programa começar, e seleciona todos aqueles que são sonambúlicos. Certo? É a Então, galera que antes, vai na lata. É a pessoa que vai direto. Então ele seleciona isso antes, vai para uma sala, porque o processo assim, para a pessoa chegar ao último estágio ali de alucinar, achando que uma cebola é uma maçã, por exemplo, pode levar aí 10, 15 minutos, né? Dependendo da pessoa. Então o que eles fazem é isso, então, eles vão nessa sala, hipnotizam todo mundo antes do programa, já sabem, ó, esse aqui é bem sugestionável, só no primeiro durma ele já vai lá profundo. Eu achei que você tinha que falar espanhol pra ser hipnotizador, sabe? Aí você vai dormir agora. Não, é que se... Bem dormido, bem dormido. É, aquele dormido, Não, na verdade ele foi um dos que popularizou a hipnose aqui no Brasil. Mas ali não né? soou meio charlatão com ele também, cara? Ele Então, não fez os dois. O que acontece? Ele deu uma prejudicada, digamos assim. Ele popularizou, mas também prejudicou um pouco, porque ele usou mais essa parte mística para as pessoas não entenderem que hipnose era uma coisa tão simples, que acontece no nosso dia a dia, que... Ele tentou dar uma mistificada nisso para as pessoas não descobrirem como é que é, e isso deu uma cara de religião, de mistério, alguma coisa assim, sabe? A pessoa ficou com medo. Na verdade, era para não descobrirem como que é feita a hipnose, digamos mesmo. assim. Quando assim, às vezes você tá em algum momento, acontece com todo mundo, e de repente você fica fixado num ponto só, e a tua mente parece que desliga. Mano, eu já fui meio pra casa, hipnose, chegar aí. em casa, desligar o carro e pensar assim, como é que eu vim parar aqui? Eu fui no Isso automático. é alguma Isso. coisa meio parecida? Isso é transe hipnótico. É transe? É transe. Você está num Meu Deus, transe cara. hipnótico. Eu me auto-hipnotizei. Isso, todo mundo chega nesse estado. Tipo, é a mesma coisa que quando você tá, às vezes, vendo um filme e você está tão focado naquele filme que alguém fala, passa o refrigerante. Você passa o refrigerante E e não- 5 minutos depois vai pegar, cadê o refri que tava aqui? Mas isso é hipnose? Isso é hipnose também. Que na verdade o que Caraca, acontece? velho, massa. Oficialmente, hipnose é o ato de colocar alguém em transe. Tá? Então, por exemplo, assim, a hipnose não é o estado, é essa ferramenta que a gente usa para botar a pessoa em transe. Então, quando a pessoa ela não está hipnotizada, ela está em transe, ela está nesse estado de transe. Então, quando a gente está dirigindo, que chega em casa e não lembra como foi, ou nesse estado Nossa, na isso eu faço televisão... direto. Isso você está em transe, né? Que é o que a hipnose faz a pessoa chegar. A hipnose é o hipnólogo que é o processo que o hipnólogo faz para a pessoa entrar em Já transe. pegasse alguém que tu não conseguiu hipnotizar e que, tipo, disse quero participar, mas mesmo assim tu não... Não, acho que não. O que já aconteceu foi pessoas que, normalmente assim, por exemplo, eu quero ser hipnotizado, mas daqui a 10 minutos eu tenho que ir embora. Então a pessoa fica preocupada com o tempo e ela não consegue ir naquele estágio mais ela não profundo. consegue Isso, ela não consegue, tipo assim, vou me liberar a ponto de alucinar, de fazer tudo. Não, ela faz só as brincadeiras básicas de colar a mão, rir, chorar, sentir frio, sentir calor. Dá e de ela fazer a não pessoa chorar, tu consegue. fez a Amanda rir ali. O que mais a Amanda poderia Assim, sentir? qualquer sentimento que ela já tenha experimentado antes é possível replicar. Qualquer Qualquer sentimento. Qualquer sentimento. Tristeza, malice. alegria, tristeza, por exemplo, TPM, por exemplo, se tu quiser fazer uma brincadeira e fazer ela voltar a TPM ou tirar a TPM dela. Tira também, esse sentimento, né? Lembrando que o fisiológico, a causa continua. Por exemplo, assim, se a pessoa tá em TPM, a mulher tá de TPM, a gente consegue tirar esse dor, sentimento ruim, né? A dor, tirar ansiedade. essa raiva que ela tem, essa ansiedade, mas... Agora eu vou ainda perguntar tá uma pergunta ocorrendo. que as pessoas vão achar que é maliciosa e não é. As pessoas as mulheres, por exemplo, que não têm orgasmo, você pode, por hipnose, induzi-las talvez a relaxar mais, entendeu? Encontrar a causa disso ou não. Isso, exatamente. Se não for uma causa física... Física? Né? Tipo, se não for física, não, ela tem um problema no desenvolvimento ali que ela não tem como levar esse prazer ao cérebro, não tem essa conexão. Daí não tem o que a gente fazer, né? Tipo, por exemplo assim, se for um Físico, braço quebrado, por entendi. exemplo, não tem o que fazer, né? Agora, se for só psicológico, ela tem às vezes um trauma na infância que não deixa ela atingir esse estado. Se ela tem alguma coisa, então o que a gente faz é o quê? A gente investiga esse passado, descobre a causa do porquê que ela não consegue chegar nisso, e daí a gente arruma, e daí sim, a próxima vez que ela fizer, mas também perguntando, daria pra trazer esse estímulo na hora do... Na hora também, se na você hora quiser? também, exatamente. A gente não usa isso que é um pouco antiético, né? Pois é, Não né, é cara? ideal fazer, mas é possível Onde é que fazer aprende? isso. Onde é que o quê? Onde é que aprende?
Aprende no treinamento intensivo que o Jason vai dar dia 22 e 23. É eu isso, dei a Jason? deixa e ficou todo mundo quieto, né? No Exatamente intensivo. nesse fim de semana. Vou estar dando Eu não curso estava interessado intensivo. até essa última fala de você. Agora eu tô interessado. Como é que é daí? Isso, nesse fim de semana eu vou estar dando um curso intensivo de 2 dias inteiros pro pessoal que quer aprender. Então, vai ser sábado e domingo, né? E o sábado vai ser exclusivamente para aprofundamento na hipnose, entender desde os conceitos básicos do porquê que ela funciona, como ela funciona, se ela não funcionou, por que não funcionou e o que você pode fazer para fazer ela funcionar dessa vez. Então, assim, é o dia inteiro desse aprofundamento e no domingo a gente vai começar a trabalhar com rotinas. Então, assim, tem médicos, tem dentistas que estão inscritos já nesse curso e a gente vai ensinar, por exemplo, assim, como dar anestesia, às vezes como anestesiar uma parte do corpo para fazer uma tatuagem, ou como anestesiar a boca no dentista, por exemplo, só para ela... via hipnose? Só via hipnose, não precisa de mais nada. Como é que eu sei que o cara velho. não tá sentindo? Se eu dizer assim, não, agora tu não vai mais sentir dor aqui, eu vou te aplicar, vou passar um bisturi. E aí passa e o cara sai gritando. Como é que tu sabe? Então, é que a gente vai fazendo testes aos poucos, né? Se você chegar e tipo, você não tá sentindo nada e tocar o bisturi, o primeiro passo que você vai descobrir que ele tá sentindo dor é que ele vai berrar, né? E qual que é a opinião dos médicos sobre a hipnose? A hipnose, ela é o Conselho Federal de Medicina, de Odontologia, de Fisioterapia e de Psicologia aprovam a utilização da hipnose nesses casos, nessas profissões, né? Na verdade, assim, a hipnose ela pode ser utilizada em qualquer profissão. Essas 4 que eu citei, o Conselho aprova e apoia quem quiser utilizar. Então, assim, desde que tenha uma formação, né, que faça esses cursos para saber exatamente o que está fazendo e tudo mais, existe uma pode entidade utilizar. de hipnoterapia brasileira, assim, tipo... Não. Como é que eu saio formado? Se eu fizer alguns cursos já basta? Não tem um diploma? Tem alguma série? Mas nos Estados Unidos a profissão já é regulamentada, né? Eu tava lendo a respeito. E no Brasil ainda não. No Brasil, que eu saiba, no Brasil não. Eu não lembro se nos Estados Unidos tá? Eu sei que em Londres também, na Inglaterra também não é licenciada, não é regulamentada, né? Mas aqui no Brasil não tem uma regulamentação. Então, assim, não precisa ter uma graduação específica para fazer hipnose. Mesmo não regulamentada, você ganha dinheiro com isso. Você só vive de hipnose. Isso, só vivo de hipnose. É a tua profissão. Eu sou terapeuta, exatamente. Terapeuta? Sou hipnoterapeuta, né? Então, eu trabalho exclusivamente com isso. Então, eu trato clientes com ansiedade, depressão, toques, fobias. Então, assim, tudo que for na nossa mente, qualquer coisa que for na mente, é possível tratar através da hipnose. Tá, mas você tá falando tudo bom, legal, bacana, tudo legal. O que faz mal a hipnose? Deve ter alguma contraindicação. Né? Alguma coisa tem que ter perigoso, não pode ser tudo bom assim. Olha, na verdade, como é um estado natural da mente, não existe algo que faça mal pra pessoa, sabe? Vou ser hipnotizado, O máximo, sinceramente, assim, o máximo que pode acontecer se a pessoa ficar muito tempo hipnotizada, tipo, fiquei 2, 3 horas hipnotizada, e o hipnólogo ele não for muito... não conhecer muito bem a hipnose, mas pode acontecer até uma dor de cabeça depois desse tratamento. Eu posso sabe? hipnotizar uma pessoa sem querer, do jeito que você fez ali? Alguém Sem assim, querer, não. Sabe assim, induzindo ela, meio que brincando e de repente ela tá hipnotizada? Tem um que a gente chama de hipnose conversacional, tá? Que é uma hipnose bem complexa, bem mais difícil e seria basicamente isso. Que basicamente a gente vai conversando com a pessoa, vai trazendo estados pra ela, do tipo, vai se sentindo assim, lembra aquele dia que tu se sentiu dessa maneira e tá fazendo a pessoa e às vezes ela ri, ela chora, como por exemplo, isso é bem comum de acontecer, por exemplo, você está trazendo esse transe hipnótico, por exemplo assim, quando falece alguém de uma família da pessoa e um mês depois você fala, meus pêsames, e a pessoa volta traz tudo aquilo. Então assim, isso querendo ou não, é um transe. A pessoa ela parou de prestar atenção em tudo que estava acontecendo em volta, né? Esse estado de alerta, ela travou, foi pro interior dela e começou a voltar essas lembranças, né? Do parente que morreu e tudo mais. Volta toda aquela tristeza. Hipnose é basicamente isso. Só que nesse caso, você não consegue reverter, né? Na hipnose, não. Na hipnose a gente fala assim, então, vou contar até 3 e esse sentimento ruim passa. 1, 2, 3... pessoa volta ao normal, ela vai para uma outra cena e aquilo esquece, aquilo apaga. Você pode acessar áreas da memória, por exemplo, para falar outros idiomas? Dá para fazer isso ou não? Então, o que acontece é o seguinte, aprender novos idiomas não dá só com hipnose, a pessoa teria que estudar, né? A hipnose, ela aumenta o foco, a concentração, o entendimento da pessoa sobre aquilo. Mas é bem comum de acontecer, por exemplo assim, vou hipnotizar a pessoa e a gente faz uma rotina de entretenimento, por exemplo assim, a partir de agora você só vai falar chinês.
né? Normalmente o que acontece? Ela fala o que ela acha que é chinês, ela começa a falar um monte de coisa que não faz sentido. Só que, se ela já viu filmes em chinês, por exemplo, coisa assim, é comum trazer palavras e frases que realmente E o existem. subconsciente guardou lá. Porque o subconsciente guardou de algum filme que ela viu. Bacana. Então ela traz. Não que ela consegue falar chinês, ela fala palavras que ela tá repetindo de alguma vez que ela viu chinês. Eu Então queria é que bem você comum. hipnotizasse Diego, que faz uns 2 anos que ele fica repetindo frases do Poderoso Chefão constantemente, de forma consciente. Eu queria que você parasse. Olha o Facebook do Mano. Parasse. Olha o Facebook do Mano. Quem é que fala Parasse. do Poderoso Chefão? Parasse. Olha Um só, dia, o ouvinte mano, tá ele dizendo o pode ser que esse seguinte, dia eu nunca passei por chegue. uma situação engraçada no Uruguai em 90, fui numa boate, tinha uma festa eletrônica na época, tava conversando com uma menina e quando eu me dei por conta, estava na cama com ela no motel. Ele foi hipnotizado pela gatinha? Olha, só se for um remedinho porque que deixou ele se apagar, mas Quando não se- é comum isso acontecer. A gente não é comum ter amnésia durante isso. Provavelmente uma Sabe o que bebida eu acho, cara? alcoólica, um Sabe o que eu estado acho que esse de ouvinte tá consciência. fazendo? Ele tá humilhando a gente, entendeu? Tá se quando aparecendo. Eu vi, eu tava no motel, entendeu? Se humilhando o cara, sabe? Isso aí é Não, mas sacanagem. isso não é comum de acontecer. Isso não acontece. Tu de você costuma conversar. hipnotizar as pessoas que convivem contigo na tua vida pessoal, particular? Assim, acontece muito, por exemplo, assim, tô com uma dor de cabeça, por exemplo, tentar ajudar, tô nervoso por alguma coisa. Assim, E a tiro e queda, Jason? tira e queda, principalmente porque assim, quanto mais a pessoa, se ela já foi hipnotizada uma vez, a próxima vez fica mais fácil, e a próxima mais fácil, e a próxima mais fácil. Pra quem já hipnotizou ela, no Você caso, que é né? amigo do Jason, então assim, bem provável que quando você tá perto dele, você tá hipnotizado, servindo ele. Como se ele fosse um lorde. Lorde Ó, tem inglês. pergunta que a hipnose Manda. pode fazer a pessoa fazer necessidades fisiológicas? Levar a pessoa a fazer isso? Por exemplo, podia fazer a Amanda ter vontade de ir no banheiro, fazer xixi? Sim, é possível fazer. Jura? Tem bastante vídeos, isso é até uma brincadeira não, mas é uma rotina que é bem utilizada, principalmente pra entretenimento, tipo assim, você vai ficar, toda vez que você olhar pra uma pessoa, você vai estar com muita vontade de ir no banheiro e fazer xixi. Só que quando você encosta a mão na porta do banheiro, a vontade passa. Então ela fica com vontade, vai quando ela toca no banheiro, a vontade passa. Daí ela Agonia, volta, isso, vem pra pessoa de Jason? novo. Exatamente, são rotinas que dá pra fazer. Dá pra mudar? Uma pena que quando a gente é adolescente, a gente não sabe disso, né? Porque ia ser... Nossa senhora, ia tá ser... aprendendo com 16, 17 Não, já anos. pensou? Nossa, fazer Tá, pessoa tem ir no banheiro 10 crônica? vezes. Tem crônica? Tem Tem Marlon dá crônica risada. de... Tá rindo o quê, cara? Tem crônica? Tem Vamos crônica, soltar. tem crônica. Agora na Som Maior, Crônicas do Avesso. Hipnose é um estado de consciência superfocada e com consciência periférica reduzida, com uma forte propensão à sugestão. O sujeito hipnotizado pode ser levado a fazer coisas com a qual concorda em determinado padrão de consciência, mesmo que na camada mais superficial ele possa achar determinada ação ridícula e a jamais faria em estado normal de atenção. Já um estado de letargia, o sujeito jaz imóvel, os membros pendentes sem rigidez alguma, a respiração e o pulso ficam praticamente imperceptíveis, as pupilas dilatadas e sem reação à luz. Há casos em que o paciente, apesar da inércia absoluta, tudo percebe e compreende, mas se encontra totalmente impossibilitado de reagir de qualquer forma. Apesar de tudo, o cidadão exposto à hipnose e subsequente letargia anda pelas ruas como gado em direção ao abate, ou como aquela velha história do porco sendo engordado todos os dias pelo dono e que, sem saber do seu futuro, idolatra o seu carrasco. Volta e meia, alguém desperta e grita: "Hey, tem algo errado!", mas é engolido pela massa letárgica logo que os demais percebem que o indivíduo destoa da manada. Obviamente, é difícil ser o primeiro a se levantar e gritar na multidão: "Olha lá, o rei está nu!". É mais fácil permanecer na segurança sem sair da crença cega. Joyce Tengarden, em seu livro O Dia do Coringa, narra a história da pequena criatura cheia de guizos que um dia repara na letargia e hipnose do resto do baralho e se revolta. Um dia destes, um coringa se revoltou, deu 9 anos de cadeia para o proprietário da manada. Agora, cabe ao resto de nós acordar e gritar: "Olha só, o rei está nu". Olha que Que profundo. nona, que deu. O Coringa na história do Moro, que eu entendi essa loucura aí. A gente já volta aqui no Avesso. Hoje, quem tá aqui, Pitburgo? Jason Marcílio, nosso hipnólogo. É? Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Nações Shopping, Lombier, Bistec Supermercados, Freta, Vipcar Renault Criciúma, Bom Jardim Residencial da TPS Construtora, Ávila Cia da Saúde, Centro de Estudo Einstein e Coisas de Maiara.
Voltamos, Pitbull e Bonde. Voltamos aqui no programa do Avesso, hipnotizados hoje pelo Jason Marcílio. E de hipnose tu já tá sabendo, mano. Agora tu sabia que em Criciúma o Einstein Centro de Estudos oferece preparação por disciplina para os principais vestibulares pro Enem também. Eu sei, isso aí faz tempo, Pete. Eu sei porque o cara pode ir lá, entendeu? O cara, menino, você pode ir lá e fazer só a disciplina que você quer, meu velho. Escolhe, pode ser a redação e atualidade, pode ser só física, pode ser só matemática, só química, só biologia, só geografia, tudo junto. E uma coisa que eu posso falar, porque eu e a Pete já tivemos alguns professores na nossa vida que são professores do Einstein. É verdade, estão todos lá. Melhor corpo docente, melhor material, é discente ou docente? Não sei, melhor material didático que tem a galera... Maiores informações nas redes sociais do Einstein Centro de Estudos com o professor Marcelão Miranda ou pelo telefone 991495711. Bicho, não se desespera. Já falei, não entra em colapso. Se tá difícil, o Einstein te ajuda. A hipnose também, né? Tudo, ó. Tem pergunta aqui, eu tô ó. com medo, eu tô com medo aqui de terminar o programa e vocês sabem que olhar pra mim e dizer, Diego, tu tava hipnotizado desde o começo do programa. Tá, isso que não sabe. Gostaria de saber do Jason se é possível curar ou diminuir o excesso de suor causado pela ansiedade. Se sim, é necessário tratamento ou somente com uma sessão já é o suficiente? Isso pode... O que a gente faz é o seguinte, em vez de reduzir o suor causado pela ansiedade, a gente reduz a ansiedade, que daí a pessoa já não sua mais, né? E a ansiedade é uma das principais coisas que eu trato lá na minha clínica, é a ansiedade. Muita gente são desde jovens, saindo da adolescência, ou até mesmo alguns adolescentes, até a pessoa mais velha, né? Então, é possível controlar isso, principalmente controlando a ansiedade. Então, a gente consegue reduzir também o suor, claro, reduzir bastante, mas o que a gente principalmente vai fazer é reduzir a ansiedade. Então, se a pessoa ela não fica ansiosa por aquilo, não sente aquele sentimento ruim, tende ela ainda a diminuir ainda mais esse suor, esse problema que ela tem. Insônia rola? Insônia também é um... Quem não consegue dormir à noite, pode fazer... É um tratamento que se fala? Então, é um tratamento, mas normalmente o tratamento com hipnose ele é muito rápido mesmo, assim. Então, são de 1 a 3, 4 sessões no máximo, a pessoa já sai. Então, a pessoa não fica presa com um hipnólogo 6 meses, 1 ano, né? São coisas muito rápidas, que a gente já mexe direto no subconsciente. Dá pra fazer alguém desapaixonar por você? Sim, tem um tratamento. Tem isso aí também? Sabe, pessoas que são doentes. Nossa, traga o seu amor em 5 dias. E apaixonar é melhor, né? Não, mas não é. Às vezes quer terminou, quer esquecer. Às vezes acontece isso, terminou o relacionamento, até ficou com o coração partido, mas ainda ama muito, mas sabe que não faz bem. E existe sim uma terapia que a gente faz de coração partido, digamos assim, que a gente ajuda a ultrapassar esse tempo mais rápido, né? Dá pra, por exemplo, você não vai mais chorar ouvindo evidências? Mas tem aquele filme do Jim Carrey lá, não é assim? Que ele vai pra esquecer, ele vai numa coisa, ele tem que esquecer a mulher. Tão triste aquilo, porque eles ficam se caçando. Eu mesmo, Irene, aquela coisa? Não, esqueci. Memória de uma mente sem lembrança. Babyloid. Memória de uma mente sem lembrança. Deve ser ruim, Brilho entendeu? Eterno de uma mente sem lembrança. Brilho Eterno de uma mente sem lembrança. Esse filme é muito bom. É bem legal. Não a hipnose, ela funciona bem parecido com isso, só porque na hipnose é impossível a gente apagar memórias. Então a gente não apagaria as memórias que a pessoa teve com aquela pessoa. Sim. O que a gente consegue fazer é tirar o sentimento bom daquilo. Então, em vez de ela lembrar daquilo como se fosse um casal romântico e tudo mais, ela vai lembrar daquilo como se fosse um amigo que tava junto, uma pessoa que tava junto. Como é que tu decidiu ser hipnólogo, cara? Como é que tu chegou à hipnose? Então, foi bem engraçado porque eu conheci a hipnose duvidando dela. Né? Então eu tava lendo uns artigos falando sobre hipnose e eu falei assim, de um lugar que eu acredito muito, né? Que tem um conhecimento muito bom sobre coisas em gerais, coisas sobre a ciência principalmente, né? Daí eu pensei, vai estar desmistificando esse charlatão que eu pensava, né? E quando eu comecei a ler, os caras estavam falando que não, na verdade a hipnose funcionava e tudo mais, e tudo que ela podia fazer, e eu pensei, nossa, se esse site, né, que é onde eu tava lendo o artigo, tá me dizendo que é uma coisa boa, que realmente funciona, vou dar uma pesquisada. Daí eu descobri que, na verdade, hipnose já foi provado cientificamente, né? Já tem estudos mostrando que o estado hipnótico ele é real, que ele consegue remover dores também. Então, assim, tem uma série de comprovações científicas. Eu preciso aprender isso. E daí eu comecei a fazer cursos, e o meu primeiro curso foi mais para aprender hipnose mesmo. Basicamente, esse curso que eu vou estar dando esse final de semana, para conhecer a hipnose, para saber, por exemplo, anestesias e coisas gerais. E depois eu fui me aprofundando, começando a estudar psicopatologias, comecei a estudar a parte de hipnoterapia mesmo, né? Então, daí para partir para
da terapia, me especializei em terapias, principalmente pra parte de traumas. Então, a parte de tudo que dá traumas, tipo, por exemplo, assim, as pessoas acham que trauma é uma coisa, um evento específico, uma batida de carro, alguém que morreu. E, na verdade, trauma também ocorre por uma sequência de sentimentos ruins, então, assim, situações ruins. Então, ele fez uma coisa e se sentiu mal, fez outra coisa e se sentiu mal. Isso vai acumulando, e depois de um tempo ele desenvolve uma depressão, porque teve vários eventos negativos na vida dele. Então, eu me especializei nessa parte, né, de eventos negativos, de traumas e tudo mais, e trato fobias, toques, ansiedade, depressão, tudo que for relacionado a traumas, digamos assim, né? Porque a hipnose ela pode ajudar tudo, ela pode ajudar no esporte. Tem hipnólogos que eles trabalham, por exemplo, em academias de crossfit, para auxiliar o pessoal de crossfit a conseguir resultados melhores. Tal. Tem isso, exatamente. Tem um amigo meu que tem toque, ele não pode ver chinelo virado, sem nomes. E dá pra arrumar? Dá pra arrumar. Ele não pode ver o chinelo virado porque ele se desespera. Sim, toque também é um problema bem... Não é tão comum. Assim. Eu tenho problema com o quadro torto, cara. Eu olho assim, o quadro torto, eu não consigo nem ficar no lugar que o quadro tá torto. Dá pra arrumar isso? Dá pra arrumar isso sem problema. Mas isso não é uma coisa que, tipo, atrapalhe muito a sua vida, né? Eu não consigo nem jantar, entendeu? Chego no restaurante com o quadro torto, eu vou lá arrumar. Já teve casos de pessoas que elas não conseguiam sair de casa por causa do toque delas. Elas tinham que fazer uma série de contagens, uma série de coisas até conseguir... Era o Jack Nicholson, não era? Melhor impossível? Melhor impossível. Melhor. Pulava Tadinho, sofria, meu Deus, pra sair de casa. Pulava o chão, as linhas do chão, até o cachorro pulava junto. Verdade. Então é exatamente isso. E o que a gente faz normalmente isso é ocasionado por causa de uma experiência passada negativa que essa pessoa teve com isso, e às vezes não tem nem relação com isso. Às vezes ela pula degrau, por exemplo, por causa de uma maneira que o pai dela tratou ela na infância e tudo mais, que faz ela pular de degrau agora. Então às vezes não tem relação com o toque dela com algo que realmente aconteceu, sabe? Não é porque ela pula degrau porque às vezes aconteceu uma situação negativa quando ela tava pulando um degrau, por exemplo. Isso nem sempre tem essa relação. Bruxo, então convida todo mundo, vai rolar o teu curso, é isso? Isso mesmo. Então, mais fim de todo semana. mundo quer saber onde faz inscrição, onde será. Vamos lá. A inscrição pode ser feita no site hipnosedeverdade.com.br, tá? Então tem... Eu vou dar cursos aqui em Criciúma esse fim de semana, tem em Campinas, Novo Hamburgo e em Santa Maria, tá? Então são que eu vou dar nos próximos meses também. Então pode acessar hipnosedeverdade.com.br, daí vai lá, tá certinho o que a pessoa vai aprender, alguns vídeos com demonstrações do que a pessoa vai aprender, né? De eu aplicando aqui na Praça do Congresso mesmo, pro pessoal entender, né? Vai estar lá a inscrição, pode ser feita em até 12 vezes no cartão de crédito. Então, assim, tá bem acessível para todo mundo que quiser participar e não tem restrição. A pessoa não precisa ter nenhuma graduação para aprender. Se ela só quer estar interessada na ferramenta, ela pode aprender através desse curso. Ou, por exemplo, se for um dentista, se for alguém da parte de fisioterapia, até mesmo médicos. Tem, por exemplo... psiquiatras que estão utilizando a hipnose para potencializar o resultado do remédio. Então, através da hipnose, ele vai dizer, esse remédio ele vai ser 10 vezes mais potente do que realmente é. Então, a pessoa não precisa tomar 5 comprimidos. Ela toma 1 e tem a potência de 5, né? E tem dentistas também que vão ajudar na hora de... Dá pra, por exemplo, assim, com a hipnose, eliminar o barulhinho da maquininha, por exemplo, a pessoa não ficar nervosa, tirar a ansiedade, fazer as anestesias sem dor. Então, assim, tem uma série de coisas que os profissionais da saúde podem aproveitar também. Psicólogo, aprenderem a acessar o subconsciente de maneira mais rápida, né? Às vezes leva 5, 6 sessões para acessar uma memória e com hipnose em 5 minutos a gente consegue trazer essa memória e de acordo com a abordagem que a pessoa utiliza, não importa qual, TCC, psicanálise, Gestalt, não importa qual, ele consegue fazer esse tratamento em cima dessa memória. Você falou em TCC, a rapaziada que tá fazendo TCC, que entra em colapso, que acha que o mundo vai acabar porque tá fazendo TCC, dá pra dar uma aliviada? Sim, a gente tira toda essa ansiedade, deixar calmo, porque na verdade até essa ansiedade que traz atrapalha ainda mais o TCC, né? Que ela não consegue se focar, ela não consegue porque ela tá estressada com Depois aquilo. do TCC eles descobrem que existe vida, né? É bacana. A gente sempre descobre, né? A gente vê que o TCC era uma bosta, né? Depois você vê que, olha, aquilo ali não servia pra nada, né? Normal, né? E isso é bem bacana, né? A gente consegue tirar esse sentimento e a pessoa consegue se focar de volta no TCC dela e conseguir concluir com mais facilidade. Bruxo, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Cara, demais ver você, principalmente com essa transparência que você tá falando sobre isso, né? Desmistificar toda essa, né? Sim. Eu gosto muito de desmistificar porque o pessoal sempre acha que tem alguma coisa de religião. Mas é que a televisão mostra e a gente daí acaba sendo engolidos por ela. Porque não somos a TV. Aqui nós temos compromisso com a verdade no
avesso. verdade, Entendeu? é verdade. A gente não Ai, fica meu fazendo Deus. sensacionalismo barato, chupa Gugu, chupa Faustão, entendeu? galinhada do Gugu. Chupa a galinha do Gugu, entendeu? Galinha Aqui do é Gugu. só verdade que a gente Jason, adorei, Jason. Teu site é muito legal, tem os vídeos ali pra quem quiser ver. Isso, exatamente, Hipnosedeverdade.com.br, hipnose com H, né? Hipnose com H, exatamente. Hipnose com H. Diogo, obrigado. Até que fim, uma crônica boa, né? 3 anos de programa, que que isso, bom. hein? Foi a Meu crônica Deus. mais profunda essa tua, eu Obrigado acho. por essa crônica. Uma das, Eu uma estava das. hipnotizado. Né? Tá hipnotizando? Tem abraço, Diego? Vai. Patati patatá amanhã. Um abraço pro meu terceiro. Jesus, Patati patatá hipnotizaram o Mano Dal Ponte. Cara, foi bom demais, velho. Foi bom Amanhã, demais. não perca. Eu não posso perca. contar o que o Patati me contou em segredo aqui.